Olá, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Química do PET Engenharia Química. O meu nome é Letícia e hoje nós trataremos do assunto cinética química. Vamos começar primeiro pela parte da lei da velocidade. Como podemos determinar a lei da velocidade? Primeiro, nós fazemos V, que significa velocidade, igual a uma constante de velocidade determinada por dados experimentais, tá? Vezes a concentração do reagente, lembrando que colchete representa concentração e R representa reagente, no caso, colchete, R entre colchete significa concentração do reagente, elevado a alfa. O que é esse alfa? É o expoente determinado por dados experimentais. Daqui a pouco trataremos um pouquinho mais de como determinar esse alfa. Mas primeiro vamos aprender a como classificá-lo. Por exemplo, se nós temos V igual a K vezes a concentração do reagente A elevado a 2, significa que a ordem em A é 2. Se, por exemplo, nós temos V igual a K vezes a concentração do reagente A elevado a 1, quando não tem nada, significa que é 1, nós temos que a ordem em A é igual a 1. Agora, já se nós temos V, se V é igual a K, a ordem em A é igual a 0. Essa é uma classificação simples. Mas aqui, só para esclarecimento, nós temos um exemplo, que é essa reação, onde nós faremos a determinação da lei da velocidade. Então, como nós aprendemos, nós fazemos V igual a... Falta um K aqui, mas seria um K vezes a concentração dos dois reagentes, que é o S2O8, vezes 3 mols de menos, certo? Levando em consideração que em cada concentração desses expoentes, que nós temos um 1 elevado aqui, em cada colchete, nós podemos somar, quando nós temos 2 ou mais reagentes, nós podemos somar a ordem de cada reagente. Como assim? Aqui no S2O8 ele está elevado a 1, 3 e menos está elevado a 1. Então, qual é a ordem total da reação? Eu somo a ordem de um reagente com a ordem do outro, certo? Então, a ordem total dessa reação é 2. Pronto. Agora entraremos na parte de determinação das ordens de reação e das leis da velocidade a partir de dados experimentais. Ou seja, nós vamos explicar agora aquela parte do alfa. Aqui nós temos a reação de 2 mols de monóxido de nitrogênio, somando com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de nitrogênio. Então, vamos lá. Essa reação ocorre quando a exaustão dos automóveis libera NO na atmosfera. Escreva a lei da velocidade do consumo de NO e determine o valor de K sabendo que. Aí aqui nós temos 3 experimentos. Experimento 1, 2 e 3, certo? E aqui nós temos as quantidades de NO e de oxigênio, que respectivamente aqui na tabela. E aqui nós temos a velocidade com que eles são consumidos. Então, vamos lá. A partir do que aprendemos, sabemos que a velocidade é igual a uma constante, que chamaremos aqui de K, elevado à concentração de NO, que é um dos reagentes, vezes a concentração de O2. Só que aqui nós vamos determinar qual é o alfa de cada um desses reagentes. Então, como é que nós faremos isso? Aqui, se fixarmos o valor da coluna de oxigênio, aqui onde tem 0,20 e 0,20, nós podemos comparar o valor de NO, os valores de NO, à velocidade em que eles são consumidos. Como assim? Nós percebemos aqui que no experimento 1 eu tinha 0,012, mas no experimento 2 eu já tinha 0,024, ou seja, dobrou a quantidade de NO. Só que aqui, se vocês observarem aqui a velocidade inicial, ela não foi dobrada, ela foi quadruplicada. Ou seja, isso implica que NO, o alfa da concentração dos reagentes, do NO, no caso, ele será igual a 2. Por quê? Porque a divisão entre o termo que foi multiplicado a velocidade inicial, que no caso foi 4,
E o termo que foi multiplicado, o NO, que aqui no caso nós podemos ver que foi 2, dividindo um pelo outro, nós obteremos 2. Ou seja, a ordem do NO é elevado a 2. Mas, fazendo agora para o O2, nós fixamos aqui um valor para o monóxido de nitrogênio, que foi 0,24, que foi obtido tanto no experimento 2 quanto no experimento 3. E nós observamos que aqui a quantidade de oxigênio está variando, veio de 0,20 para 0,40. E o que nós percebemos aqui? Que a quantidade de oxigênio de um experimento para o outro dobrou, certo? A partir disso, a gente verifica a velocidade inicial. Nós percebemos aqui que no experimento 2, a velocidade inicial foi de 0,408, certo? Mas a velocidade inicial no experimento 3, ela foi de 0,816. Ou seja, nós podemos observar que aqui na tabela do oxigênio dobrou e aqui na velocidade inicial dobrou também, dividindo o 2, que foi o tempo que foi multiplicado na velocidade inicial, pelo 2, que multiplicou aqui a quantidade de oxigênio, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, 1 é a ordem aqui do reagente do oxigênio. Ou seja, qual seria o termo geral? A ordem total dessa reação seria 3. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 no reagente do monóxido de nitrogênio e aqui eu tenho 1 no oxigênio. Ou seja, 2 mais 1, 3. Então, a ordem total seria 3. E como é que nós acharíamos, por exemplo, a constante dessa reação? Nós escolheríamos um dos experimentos, certo? Por exemplo, o experimento 1, e multiplicaríamos, faríamos a velocidade que nós temos aqui, pegaríamos a quantidade, a concentração de oxigênio e a concentração de monóxido de nitrogênio, elevaríamos a 2 e obteríamos K. É só escolher um dos experimentos e substituir na lei de velocidade, que nós acharemos o K, que é de 3,5 vezes 10 elevado a vezes 10 elevado a 4 litros ao quadrado por mol elevado a menos 2 segundos a menos 1. Agora falaremos um pouquinho da lei da velocidade integrada de primeira ordem, certo? Uma lei da velocidade integrada, ela dá a concentração de reagentes ou produtos em qualquer instante após o início da reação, certo? A gente vai determinar a concentração de um reagente A em uma reação de primeira ordem em qualquer instante após o começo da reação. Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós sabemos que, por definição, a velocidade de consumo de A, ela é menos a derivada da concentração do reagente A sobre o tempo. Isso aqui é igual à concentração de A vezes a constante, certo? Isso aqui é uma regra, tá, da cinética química. Então, nós vamos pegar esse menos e vamos passar para o outro lado. Agora, nós faremos também, deixaremos as mesmas variáveis de um só lado, ou seja, se desse lado aqui em cima tem a derivada da concentração de A, nós passaremos A para baixo e passaremos dt para cima. Então, ficaremos com a derivada da concentração de A sobre a concentração de A é igual a menos K vezes dt. Integrando desse lado, fazendo integral definida, que vai da concentração de A0 até a concentração de A, e integrando o outro lado de 0 a t, nós obtemos que, segundo as regras da integral, essa integral aqui, ela ficará como ln de A, ln de A da concentração no tempo t mais a constante, menos ln da concentração de A0 mais a constante. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui é uma lei logarítmica que a gente vai considerar não vai considerar essas constantes por enquanto. Então, ficaremos com ln da concentração no tempo t menos ln da concentração do tempo 0. Isso aqui também é uma regra logarítmica, onde nós podemos considerar que ln de
da concentração de A no tempo t sobre ln de A na concentração do tempo zero é igual a menos kt, que é justamente o resultado dessa integral aqui. Rearranjando novamente a equação, ou seja, a gente vai aplicar a exponencial dos dois lados e passando o a zero, multiplicando menos kt, nós obteremos a seguinte equação, que a concentração de A no tempo t é igual à concentração de A no tempo zero, vezes E elevado a menos kt. Agora faremos um exemplo bem simples, tá? Que ele diz o seguinte: calcule a concentração de N2O remanescente na decomposição de primeira ordem após ter ocorrido a 780 graus Celsius por 100 milímetros de segundo, se a concentração de N2O era de 0,20 mol vezes litro menos 1 e K é 3,4 segundos a menos 1. E aqui nós temos a reação. 2 monóxidos de nitrogênio formando 2 nitrogênios mais 1 mol de oxigênio. Então, o que é que a gente faz? A gente já descobriu, aqui no slide anterior, que a concentração do tempo é igual à concentração do reagente no tempo t é igual à concentração do reagente no tempo zero, vezes E elevado a menos a constante vezes o tempo. Então, aqui nós aplicaremos essa fórmula. Nós temos aqui, o que nós queremos saber é justamente a concentração no tempo t, tá? E aqui, pelo enunciado, nós percebemos que foi fornecido a concentração no tempo inicial, que é justamente 0,20 vezes E elevado a menos K, que também foi dado na questão, vezes T, que também foi dado na questão. Aqui, o cuidado maior é só para modificar esse M, colocar como 10 a menos 3, tá? Que é o que significa, para nós ficarmos com as unidades todas, para ficarmos com todas as variáveis na mesma unidade, certo? Então, fazendo a multiplicação aqui, nós achamos que a concentração de A no tempo t é igual a 0,14 mol de litro a menos 1. Para praticar, aqui tem um exemplo onde você pode pausar a videoaula e resolver para ver se realmente você entendeu. Que é um exemplo bastante similar ao que acabamos de fazer e é realmente só uma aplicação da fórmula aqui que foi fornecida. Ressalto novamente para tomar cuidado com as unidades. Agora falaremos de meia-vida. Meia-vida de reações de primeira ordem. Mas primeiro vamos explicar o conceito de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de uma substância caia pela metade. Então, para determinar a relação entre a velocidade de reação e sua meia-vida, nós temos de rearranjar aquela equação que acabamos de usar para colocá-la em função do tempo, certo? Como é que faremos isso? Aplicamos ln de ambos os lados, tá? Voltamos a concentração do reagente inicial para baixo da concentração no tempo t. Aplicando ln de ambos os lados, nós obteremos ln da concentração de t sobre ln da concentração de A no tempo inicial é igual a menos kt. Agora a gente vai colocar o t em evidência, certo? Então ficaremos com 1 sobre k vezes ln da concentração em função do tempo, ou em função no tempo inicial, desculpa, sobre a concentração de A em função do tempo. Porque que, se você olhar para cá, você percebe que inverteu aqui o denominador com o numerador. Por que isso aconteceu? Uma regra logarítmica também porque existe esse sinal de menos. Então, para esse sinal de menos deixar de existir, a gente inverte o numerador com o denominador, ok? Agora, a gente vai fazer que o t é igual a tempo de 1 sobre 2, que significa tempo de meia-vida, e a concentração. Como nós sabemos que o meia-vida é a concentração, para que o tempo caia pela metade, nós faremos AT é igual a 1/2 da concentração inicial, onde nós teremos que o tempo de meia-vida, ele vai ser, depois dessas manipulações, igual a 1 sobre K vezes o ln de 2, certo? Em 1989, uma adolescente em Ohio
foi envenenado com vapor de mercúrio derramado. O nível de mercúrio determinado em sua urina, que é proporcional à sua concentração no organismo, foi de 1,54 mg por litro. O mercúrio é eliminado do organismo por um processo de primeira ordem que tem meia-vida de 6 dias. Qual seria a concentração de mercúrio na urina do paciente em miligramas por litro após 30 dias, se medidas terapêuticas não fossem tomadas? Então, como é que nós resolvemos essa questão? Nós temos aqui que o tempo de meia-vida, de acordo com o slide anterior, é 1 sobre K vezes VN de 2. E a gente vai substituir nessa fórmula os valores que foram informados no enunciado. No caso, foi informado o tempo de meia-vida do mercúrio, que são de 6 dias. Então, nós substituímos aqui e encontramos que K é aproximadamente 0,11 dias elevado a menos 1, que é a nossa unidade. Agora, nós substituiremos na fórmula da concentração no tempo T, que é igual à concentração inicial, vezes E elevado a menos a constante, vezes o tempo. Substituindo os valores, sabendo que a concentração inicial é 1,54, que a constante é o que nós acabamos de encontrar, 0,11 aproximadamente, vezes os 30 dias, que é o tempo que ele fala aqui no finalzinho da questão. Nós encontramos a concentração no tempo T de 0,05 miligramas por litro. Então, é dessa forma que a gente resolve a questão de meia-vida com reações de primeira ordem. Agora falaremos um pouquinho sobre catalisadores. Mas primeiro, o que é catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade da reação sem ser consumida. É uma ferramenta que acelera uma reação, fornecendo um caminho alternativo entre os reagentes e os produtos. Como é que nós classificamos os catalisadores? Nós temos o catalisador homogêneo, que é um catalisador que está na mesma fase dos reagentes, ou seja, se os reagentes estão em fase gasosa, o catalisador, para ser caracterizado como homogêneo, também teria que estar em fase gasosa. Já um catalisador heterogêneo é um catalisador que está em fase diferente da fase dos reagentes, ou seja, se os reagentes estivessem na fase líquida, o catalisador poderia estar, por exemplo, não na fase gasosa, e ele seria classificado dessa forma, certo? Aqui nós temos um gráfico onde ele mostra uma reação ocorrendo com um catalisador, ou seja, a energia de ativação dessa reação seria mais alta, ou seja, a energia que seria gasta para realizar essa reação seria bem mais alta do que a reação com o catalisador. Vocês podem perceber aqui que a energia de ativação é bem mais baixa, ou seja, a reação ocorre bem mais rápido, certo? Então é isso, obrigada. Continuem acessando aqui o canal do PET Engenharia Química, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem comentar, e também comentar tanto aqui no YouTube quanto na nossa fanpage. E até mais!